Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos iniciar a Parashá Shemot, o Midrash da Parashá Shemot. Hashem testa o povo judeu no Egito. Você se lembra de que Yaakov viajou junto com sua família para o Egito, onde Yosef era o governador? Mesmo depois da morte de Yosef, seus irmãos e os filhos e netos deles não deixaram o Egito. Eles permaneceram ali por muitos anos. Mas Bnei Israel ficou no Egito por 210 anos. Eles esperaram pelo mensageiro especial de Hashem, porque Yosef lhes ordenara não sair do Egito até que Hashem lhes enviasse seu mensageiro para tirá-los de lá. O plano de Hashem era para que os judeus ficassem no Egito por um longo tempo. Desta forma, ele cumpriu suas palavras a Abraão. Seus filhos serão estrangeiros numa terra que não é deles. Eles tornar-se-ão escravos e sofrerão ali por muitos anos. Hashem tinha várias razões para que os judeus ficassem no Egito por um longo tempo. Uma delas era testar os judeus de diversas formas. Eles permaneceriam tzadikim e continuariam a servir a Hashem, mesmo estando entre seus vizinhos egípcios que adoravam ídolos? E os homens judeus se casariam com mulheres egípcias e as mulheres judias com homens egípcios, ou os judeus se recusariam a casar com não-judeus? E os judeus falariam Lashon HaKodesh hebraico entre si e dariam nomes judaicos aos seus filhos, ou começariam a falar egípcio e dariam nomes egípcios às suas crianças? E quando Hashem mais tarde enviasse Moshe para libertá-los, os judeus concordariam em ir com ele para Eretz Israel ou prefeririam permanecer no Egito por se sentirem em casa ali? Hashem testou Bnei Israel de todas estas formas. Os judeus que não passaram nestes testes morreram no Egito. Somente aqueles que mereceram receber a Torá foram libertados do Egito. O Midrash explica uma razão por que Hashem exilou Bnei Israel para o Egito. Nosso patriarca Yaakov teve 4 esposas. 2 delas, Bilhá e Zilpá, eram servas das outras 2, Rachel e Leá. Quando Yaakov se casou com Bilhá e Zilpá, ele as libertou de forma que elas não seriam mais escravas. No entanto, os filhos de Leá costumavam menosprezar os filhos de Bilhá e Zilpá. Eles zombavam deles. Vocês são filhos de servas. Hashem disse, eu trarei todos os filhos de Yaakov para uma terra estranha, o Egito. Os egípcios odiarão os judeus e os escravizarão. Então todos os judeus serão iguais e serão amáveis uns com os outros. E assim foi. Uma vez que os egípcios desprezavam todos os judeus se uniram e estabeleceram uma forte amizade entre si. Quando eles saíram do Egito, todos os judeus se sentiam como irmãos. Ninguém achava que era melhor que o outro porque descendia de Rachel ou Leá, e não de Bilhá ou Zilpá. Como Bnei Israel suportou o teste do exílio egípcio? Os descendentes de Yaakov e Bnei Israel não ficaram bem entre os egípcios depois que Yosef e seus irmãos morreram. Enquanto Yosef estava vivo e governava sobre toda a terra, ele ordenou a Bnei Israel: permaneçam no distrito de Goshen, longe dos egípcios. Yosef sabia que isso evitaria que os judeus se misturassem aos egípcios e servissem a ídolos como estes faziam. Quando Yosef morreu, seus irmãos continuaram a advertir seus filhos e netos: fiquem longe dos não-judeus, do contrário vocês aprenderão de seu comportamento perverso. Mas, depois que todos os irmãos de Yosef faleceram, restou somente a tribo de Levi para alertar os judeus contra se misturarem com os egípcios. Muitos judeus se mudaram de Goshen, estabelecendo-se em outras partes do Egito, e eles logo aprenderam a se curvar para o principal deus egípcio, a ovelha, e para outros deuses egípcios em forma de animal. Muitos judeus começaram a adorar ídolos como seus vizinhos egípcios. Apesar disso, nenhum homem judeu jamais se casara com uma moça não judia, e nenhuma moça judia jamais permitira que um egípcio se casasse com ela.
Os judeus não falavam a língua egípcia entre si, eles falavam somente Lashon HaKodesh, hebraico. E não deram nomes egípcios a nenhum de seus filhos. Hashem ainda não estava satisfeito com os judeus. Ele queria que todo o povo continuasse a servir somente a ele. Quando os judeus escolheram se misturar com os egípcios e agir como eles, Hashem fez os egípcios odiarem os judeus. Ele queria que os judeus compreendessem que precisavam fazer techuvá e que precisavam parar de servir aos ídolos egípcios. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos.